E aí, desde 2020 para cá, e você atua hoje principalmente aonde? TikTok, Instagram, ou é onipresente? No Instagram, tem mais ou menos, tem um ano que eu abri uma conta nova lá, porque eu tenho um Instagram só para amigos mesmo, para pessoas que eu conheço e familiares, né, para não misturar questão política com essas outras questões pessoais, porque eu tento separar isso para não fazer inimizades, não acabar perdendo amigos que tenho porque pensam diferente de mim, acho que a gente consegue conviver. E aí eu fiz esse outro Instagram, mas meu ponto forte mesmo é no TikTok, porque foi lá que comecei e eu vejo que o TikTok é uma plataforma que ela vai acabar dominando, não tem, assim, é inevitável que vai acontecer. Exato. As pessoas estão resistindo nas outras plataformas e tal, mas ele está se transformando cada dia mais de uma ferramenta tão essencial que vai virar assim um dos principais meios das pessoas se comunicarem, é o TikTok. Então, eu permaneço por lá e acho que é um lugar que eu acho que todos os militantes, os produtores de conteúdos poderiam estar lá, porque a gente não concorre uns com os outros, na verdade a gente se soma ali, é uma coisa que a gente se soma. Agora, eu acho que precisamos criar conteúdos em que eu vejo que as pessoas querem muito criar o conteúdo que ela quer criar. E, na verdade, a gente tem que criar o conteúdo que as pessoas querem consumir. A gente precisa entender para quem que a gente está criando conteúdo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Eu, por exemplo, acho que o conteúdo que eu produzo, eu não consumo muito aquele tipo de conteúdo, porque eu sei que é um conteúdo que é muito agitado, que é para mobilizar, é um conteúdo de mobilização. Eu, como já sou mais sereno, então procuro algo mais tranquilo, mais calmo, para mim, para que eu possa consumir, né? Enfim, a gente que produz conteúdo acaba tendo ataques de ansiedade e tudo mais, e se a gente fica consumindo muito conteúdo de agitação, é muito pior. Então, a gente tem que sempre procurar coisas mais tranquilas, mas a sociedade, infelizmente, ainda precisa muito dessa metodologia de conteúdo agitado para manter-se mobilizada, porque a democracia ainda vejo com muito cuidado que ela tem um certo risco ainda. O Bolsonaro ele perdeu a presidência da República, mas talvez ele nunca quisesse ser o presidente. Talvez tenha sido um grande acidente ele se tornar presidente da República, porque eu vejo, na minha análise, eu vejo que eles querem o poder legislativo. Eles querem transformar o país num país conservador, retrógrado, reacionário, por meio do poder legislativo. Porque na presidência da República ele não consegue fazer. Mas no poder legislativo ele consegue. Por quê? Porque ainda que o presidente da República vete alguma coisa que eles façam lá, eles têm o poder de derrubar. Então, se eles fizerem a maioria dos parlamentares conservadores, por assim dizer, eu chamo de reacionário, não de conservador, porque eu não vejo isso como conservadorismo, cara, eles podem até deixar o presidente tirar os 4 anos de governo, mas nada que o presidente tentar fazer eles deixam, porque eles vão quer dizer, sugar todo o orçamento para eles, vão sugando para se manterem lá e manter o presidente na presidência, mas todas as medidas que o presidente aprovar, eles derrubam, e tudo aquilo que o presidente vetar que seja prejudicial à nação, eles vão lá e derrubam o veto do presidente. Então, assim, fica uma coisa meio que uma briga o tempo todo, fica essa... Porque eles querem isso, eles querem o caos, porque eles se alimentam do caos. Então, eu vejo que o Bolsonaro ele não queria, penso eu, a presidência da República, porque isso daria para ele ele, como tem teto de vidro, colocaria ele como um alvo de pedras, que seriam atiradas contra ele. Né? Sim, um alvo de pedras que seriam atiradas contra ele, porque ele tem uma vida aí, que possivelmente uma vida cheia de problemas, né, que ele não queria que viessem à tona, e ele fica muito exposto, chegando na presidência da República. Mas, por meio do poder legislativo, cara, eles todos se juntam ali, fazem uma grande panela e, assim, você vê o que está acontecendo com esse país, né? Os retrocessos que eles estão querendo impor, marco temporal, a proibição do aborto a partir da 22ª semana para estupro, enfim, essas coisas que eles tentam impor à sociedade por meio desses dogmas que eles têm, né? E aí, cara, acho que o Bolsonaro até enxergou um pouco isso, né? Até agora ele meio que anunciou aí os 3 filhos e a Michelle para o Senado, né?
Eu acho que ele também caiu de paraquedas na presidência, né? Ele ficou famoso por falar besteira. Muita gente se identificou com as besteiras que ele falava e falou: esse cara tem que ser presidente. Porque quando ele for presidente, todo mundo vai poder falar o que tem na cabeça, seja bom ou seja ruim, né? Eu acho que ele foi mais na tentativa. Eu acho que ele achava que era mais fácil dar um golpe. Tenho quase certeza disso. Porque, assim, se ele se ele fecha o Congresso, não precisa nem do Legislativo, né? Agora ele viu que precisa do Legislativo. E é muito perigoso, porque eles, inclusive, se tiverem grande maioria radical, reacionária lá dentro, eles passam a anistia para ele tranquilamente. Exato. Vamos lembrar que ele não agiu sozinho também. Ele tinha um partido militar ao lado dele, levando ele. Né? Eu achei muito massa uma hora que você falou aí sobre a sua produção de conteúdo não é o conteúdo que você assiste ou que você gostaria de falar. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo muita gente, mas, meu conteúdo é ótimo e tal, não sei o quê, só que, eu mesmo não consumo o conteúdo que eu faço também, assim, eu consumo para aprender, né? Por exemplo, a estratégia do Nicolas, hoje postei de novo da manifestação do Bolsonaro, que eu fui lá questionar eles. Esse não é o conteúdo que eu acho legal, assim, tipo, massa, bom para a democracia, mas é o conteúdo que as redes entregam, é o conteúdo que a galera gosta de ver. E aí, depois disso, a gente pega, a gente chama atenção, né, primeiro, e depois traz para o nosso conteúdo, assim. E eu acho que isso falta muito no campo progressista, a gente entender que o conteúdo que, às vezes, a gente consome, 0,1% da população quer consumir. E se a gente quer ajudar e quer chegar nas massas, a gente realmente precisa adaptar o nosso conteúdo à realidade. Eu gosto muito de pensar na realidade mesmo, assim, né? Porque a gente vê muitas pessoas muito preparadas, mas com uma linguagem totalmente acadêmica, que não abrange a massa. Eu vejo, vou dar um exemplo aqui, teve um vídeo que viralizou esses tempos aí do Senhorita Bira, não sei se vocês viram, falando sobre identitarismo, fazendo um monte de críticas. E aí o Jones Manuel, que é um cara que eu acompanho também, fez um vídeo e nos comentários o próprio público do Jones Manuel falou, cara, tu falou exatamente o que ela está comentando no vídeo. Você citou 45 autores, citou 30 teorias, citou não sei o quê, papapá, você acha que isso não chega na galera. E a gente perdeu muito com isso, né? Eu lembro que na época do impeachment da Dilma, depois com o Bolsonaro, o discurso era muito acadêmico, muito técnico, não sei o quê, enquanto ele só chegava... corte rápido, Tramontina, vamos, Mito. Aí, pronto, acabou. Você pega o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está fazendo exatamente isso. E os jornalistas não estão preparados, continuaram sem se preparar para esse tipo de coisa. Eu não sei se ele foi sabatinado pela Folha. Aí perguntaram do escândalo das joias, né? Aí ele, mas... E o do Lula? O Lula não vai devolver, não? Só que os jornalistas não têm a velocidade de falar, cara, a lei foi alterada em 2016. A lei foi alterada em 2016. O Lula deixou de ser presidente em 2010. E, assim, eu acho que falta muito isso, a galera estudar quem a gente está realmente combatendo e como combater e se adaptar, né, ao combate. Gostei muito dessa... O Pablo Marçal, ele tem uma estratégia que é muito utilizada no campo deles, e eles fazem preparação antes disso, e fazem preparação com pessoas muito, muito, muito bem preparadas para comunicar, que é responder com pergunta. Quando você acha que a resposta vai te complicar, você lança uma pergunta em cima que a pessoa não está preparada para responder, porque, na verdade, ele está ali com 3, 4 entrevistadores. Ele é um sozinho, então, 3, 4 entrevistadores intimida a pessoa. Quando você estando sozinho, se você for parar para responder, isso pode te atrapalhar um pouco a resposta. Então, para que ele não se atrapalhe, ele joga a pergunta, a pessoa se atrapalha com a resposta que ela não estava preparada para aquilo, e aí é onde ele vem, faz a lacração dele em cima. Então, isso é uma estratégia que ele usa muito, e quem está fazendo comunicação tem que começar a estudar. Eu comecei a comunicar dessa forma que eu comunico, foi trazendo tudo de dentro da direita, a MBL, os próprios bolsonaristas. É um tipo de conteúdo que nem a própria esquerda, o meu conteúdo, os acadêmicos da esquerda, os políticos da esquerda, eles não aceitam. Eles não gostam, eles têm nojo, eles têm vergonha, eles têm, enfim, raiva. Mas é o que a militância quer. É o que a militância está querendo ver. É coragem, é falar o que elas queriam dizer. É alguém para dizer aquilo que elas queriam dizer. Veja, o Flávio Dino, quando ia naquelas sabatinas, o Flávio Dino fazia deboche. O Flávio Dino fazia, enfim, dava aquelas respostas rápidas. E aquilo viralizava de uma forma absurda. Porque exatamente aquilo. As pessoas querem alguém destemida, alguém corajosa,
que esteja ali disposta a dizer aquilo que elas queriam dizer.